A história da rainha Ester. Uma coragem que salvou um povo. O livro de Ester narra a história de uma jovem judia que se tornou rainha da Pérsia e salvou seu povo de um plano de extermínio. A narrativa se passa durante o reinado do rei Assuero, identificado geralmente como Xerxes I, que governava um vasto império que ia da Índia até a Etiópia. Ester, cujo nome hebraico era Hadassa, foi criada por seu primo Mordecai após a morte de seus pais. Mordecai era um homem justo e fiel, que cuidava dela com zelo e sabedoria. O rei Assuero, após destituir sua esposa Vasti por sua desobediência, procurava uma nova rainha. Muitas jovens foram levadas ao palácio para serem preparadas e apresentadas ao rei. Ester, uma moça bela, graciosa e de origem judia, foi escolhida para ser a nova rainha, embora tenha escondido sua identidade judaica por conselho de Mordecai. Assim, ela entrou para o palácio real, onde sua vida mudaria para sempre. Este primeiro capítulo da história já mostra o cenário de poder e intrigas da corte persa, onde a beleza e a sabedoria de Ester a destacaram. Mas o que parecia ser apenas um conto de ascensão social, logo se transformaria em uma luta pela sobrevivência de um povo inteiro. A coragem de Ester e a providência divina se entrelaçam para criar um dos relatos mais emocionantes da Bíblia: o banquete do rei e a queda de Vasti. O reinado de Assuero teve início com uma demonstração grandiosa de seu poder e riqueza. Ele organizou um espetacular banquete que se estendeu por 180 dias, servindo como uma exibição impressionante da magnificência de seu vasto império, que ia da Índia à Etiópia. Após essa longa e suntuosa celebração, o rei ofereceu outro banquete, desta vez com duração de 7 dias, dedicado a todos os habitantes da capital, Suzã, desde os mais humildes até os nobres e oficiais de sua corte. Era um período de festa e exaltação do monarca. No auge dessa festividade, o rei Assuero, com o vinho a lhe animar, ordenou que a rainha Vasti, sua esposa, se apresentasse diante dos convidados. Sua intenção era exibir a beleza da rainha a todos os presentes, mas Vasti, por razões não especificadas, recusou-se veementemente a obedecer à ordem real. A desobediência de Vasti causou uma fúria imediata no rei, que se viu publicamente desacatado. Diante de tal afronta, ele consultou seus sábios conselheiros, peritos nas leis e costumes do reino, para determinar qual seria a medida justa a ser tomada contra a rainha. Os conselheiros, percebendo a gravidade do precedente que a atitude de Vasti poderia abrir, unanimemente recomendaram sua destituição. Eles argumentaram que a manutenção da autoridade real dependia de uma punição exemplar, a fim de evitar que outras mulheres do império se sentissem encorajadas a desrespeitar seus próprios maridos. Assim, em um decreto irrevogável que seria enviado a todas as províncias, a rainha Vasti foi formalmente removida de sua posição. Este evento, aparentemente uma questão de disciplina doméstica, revelou-se um momento crucial na política persa, abrindo o caminho para que uma nova rainha fosse buscada, e com isso, pavimentando o destino que ligaria Ester à salvação de seu povo. A escolha de Ester como rainha. Com a destituição da rainha Vasti, o rei Assuero
deu início a um processo minucioso para encontrar sua sucessora. Um decreto foi emitido em todo o vasto Império Persa, ordenando que todas as jovens virgens e de bela aparência fossem reunidas na cidadela de Suzã, sob a supervisão de Regai, o eunuco responsável pelas mulheres do harém real. Essas jovens candidatas passariam por um período rigoroso de preparação, um verdadeiro ritual de beleza e aperfeiçoamento que durava 12 meses. Durante esse tempo, elas recebiam tratamentos especiais, incluindo banhos com óleos perfumados e cosméticos, além de serem instruídas nas complexas tradições e etiquetas da corte persa, a fim de se tornarem dignas de apresentação ao monarca. Entre as muitas jovens reunidas, encontrava-se Ester, cujo nome hebraico era Hadassah. Órfã, Ester havia sido criada por seu primo e guardião, Mordecai, que a amava como uma filha. Sua beleza, aliada a uma notável graça e um espírito humilde, fez com que ela rapidamente se destacasse e conquistasse o favor de Regai, que lhe concedeu privilégios especiais e as melhores condições de preparo. Quando chegou o momento de cada jovem se apresentar ao rei, elas tinham a liberdade de escolher o que gostariam de levar consigo do gineceu para a presença real. Ester, no entanto, optou por não pedir nada além do que lhe foi sugerido por Regai, demonstrando sua sabedoria e confiança na orientação recebida. Ao ser levada à presença do rei Assuero, Ester não apenas chamou sua atenção pela sua incomparável beleza, mas também cativou seu coração de uma forma singular. A graça e a inteligência da jovem judia a distinguiram de todas as outras candidatas, e o rei se apaixonou por ela mais do que por qualquer outra mulher. Movido por esse profundo afeto e admiração, Assuero não hesitou em fazer de Ester sua nova rainha. Ele colocou a coroa real sobre sua cabeça, selando seu destino e elevando-a à mais alta posição no império. Apesar de sua ascensão, Ester manteve em segredo sua origem judaica, um segredo cuidadosamente guardado sob o conselho de Mordecai, o que se mostraria crucial para os acontecimentos futuros. A escolha de Ester não foi meramente um evento romântico na corte, mas um ato providencial que a colocaria em uma posição estratégica para o futuro de seu povo. Em meio a um império vasto e por vezes hostil, a presença de uma judia no trono real representava uma esperança velada, um instrumento nas mãos do destino para proteger aqueles a quem pertencia por nascimento. Mordecai e o complote contra o rei. Enquanto a rainha Ester consolidava sua posição no palácio de Suzã, seu primo e guardião, Mordecai, desempenhava um papel discreto, mas crucial, junto à porta do rei. Sua vigilância constante e sua lealdade inabalável seriam postas à prova de uma forma inesperada, revelando a providência divina agindo nos bastidores da corte. Certo dia, em seu posto habitual, Mordecai ouviu uma conversa preocupante. 2 dos eunucos do rei, Bigtã e Teres, que serviam como guardas da porta, tramavam um complô sombrio para atentar contra a vida do próprio rei Assuero. O perigo era iminente e a vida do monarca estava em sério risco. Ciente da gravidade da situação, Mordecai agiu prontamente. Ele não hesitou em comunicar a descoberta do plano a Ester,
confiando na nova posição da rainha para intervir em um assunto de tamanha importância para o reino. Esther, por sua vez, demonstrou sua inteligência e seu senso de dever ao levar imediatamente a informação ao rei Assuero em nome de Mordecai. Graças a essa rápida ação, o complô foi desvendado antes que pudesse ser executado e a vida do rei foi salva. A investigação subsequente confirmou a veracidade das acusações. Os 2 conspiradores foram presos e, por ordem do rei, enforcados, selando o destino de seu ato traiçoeiro. O incidente, com todos os seus detalhes, foi devidamente registrado no livro das Crônicas Reais, um compêndio de eventos importantes da corte, assegurando que o nome de Mordecai e seu ato de lealdade fossem lembrados. Apesar da magnitude de sua ação, Mordecai não buscou reconhecimento imediato ou uma recompensa grandiosa. Seu gesto era de pura fidelidade e a gratidão do rei, embora não manifestada publicamente na ocasião, ficou implícita e registrada para o futuro. Este episódio, aparentemente uma intriga isolada na corte, estabeleceu um laço silencioso de confiança entre Mordecai e o rei. Essa relação seria fundamental nos acontecimentos que se seguiriam, especialmente quando uma nova ameaça, muito maior e mais perigosa, surgiria, personificada na figura de Amã, ou Agagita. Assim, a providência operava de maneira sutil, mas eficaz. O ato de Mordecai não apenas salvou a vida do rei, mas também preparou o cenário para que Esther, em sua posição privilegiada, pudesse intervir no momento certo, protegendo seu povo de um destino trágico, sob a discrição e a proteção divina. A ascensão e a ira de Ramã. Na vastidão do Império Persa, um homem chamado Amã, de linhagem agagita, havia ascendido a uma posição de imenso poder e prestígio na corte do rei Assuero. Reconhecido por sua influência e favorecido pelo monarca, sua autoridade era tal que um decreto real exigia que todos os oficiais e súditos se curvassem em reverência diante dele, um sinal de submissão à sua grandiosa figura. Contudo, havia um indivíduo que se recusava a prestar tal homenagem. Mordecai, o judeu, primo e guardião da rainha Esther. Sua fé e princípios o impediam de curvar-se a qualquer homem, reservando tal adoração unicamente ao Senhor. Essa obstinada recusa, observada por todos na porta do rei, tornou-se uma afronta pessoal e insuportável para Amã. O coração de Amã foi tomado por uma fúria desmedida, um ódio corrosivo que não se contentava em atingir apenas Mordecai. Sua ira, irracional e perversa, transcendeu o indivíduo e se voltou contra a totalidade do povo de Mordecai, os judeus, que estavam espalhados por todas as províncias do vasto domínio persa. Movido por esse desejo de vingança em massa, Amã arquitetou um plano diabólico para aniquilar os judeus. Com astúcia e manipulação, ele convenceu o rei Assuero de que este povo era uma ameaça à unidade e à ordem do império, desrespeitando as leis reais e merecendo ser erradicado por completo. Para selar o destino de sua trama macabra, Amã lançou o Pur, ou seja, a sorte, para determinar o dia mais propício para a execução de seu genocídio.
A escolha recaiu sobre o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, fixando a data para o extermínio de uma nação inteira. Assim, um decreto foi emitido em nome do rei Assuero e selado com o seu anel, enviado por mensageiros a todas as 127 províncias do império. A ordem era clara e cruel: destruir, matar e aniquilar todos os judeus jovens e velhos, mulheres e crianças em um único dia, e saquear todos os seus bens. A notícia do decreto genocida espalhou-se como uma praga, mergulhando o povo judeu em grande luto, jejum, choro e lamentação por todo o império. Muitos se vestiram de saco e cinza, expressando publicamente o desespero e a angústia diante da ameaça iminente que pairava sobre suas vidas, sem aparente esperança de defesa. Este momento da narrativa bíblica é crucial e representa o ponto mais sombrio da crise, onde o destino de um povo inteiro jazia nas mãos de um homem vingativo e de um rei influenciável. É um registro histórico, pois o plano de Amã marca o primeiro complô documentado de genocídio contra o povo judeu, estabelecendo uma tensão dramática que clamava por uma intervenção divina. O apelo de Mordecai a Ester. Ao tomar conhecimento do terrível decreto que ameaçava o seu povo, Mordecai, com grande angústia no coração, percebeu que a rainha Ester era a única esperança. Assim, ele enviou-lhe uma mensagem urgente, detalhando a ameaça iminente e solicitando que ela intercedesse diretamente junto ao rei para salvar os judeus. Ester, embora compreendesse a gravidade da situação, inicialmente hesitou. Aproximar-se do rei sem ser convidada era uma quebra de protocolo que poderia custar-lhe a vida, um risco que nem mesmo a rainha podia ignorar sem sérias consequências. A resposta de Mordecai, no entanto, foi um apelo poderoso e profético que ressoou profundamente com a rainha. Ele a lembrou de que o socorro para os judeus viria de alguma forma, mesmo que não fosse por meio dela. Contudo, Mordecai enfatizou que a omissão de Ester naquele momento crucial poderia selar o destino, não apenas de seu povo, mas também o dele e de sua família. Suas palavras a confrontaram com a possibilidade de que sua ascensão ao trono não fora mera coincidência. Ele a incitou a considerar que talvez sua posição real, com todo o seu privilégio e acesso, havia sido concedida justamente para um momento tão decisivo como aquele, para que ela pudesse agir como instrumento da salvação. Com essa profunda convicção, que ecoava a providência divina, Ester tomou uma decisão corajosa. Ela aceitou o desafio e se comprometeu a agir, mesmo que isso significasse arriscar sua própria vida em prol de seu povo. Como um primeiro passo crucial, Ester pediu a Mordecai que reunisse todos os judeus que estavam em Susã e os instruísse a jejuar e orar por 3 dias e 3 noites, sem comer nem beber. Ela mesma e suas servas fariam o mesmo em um ato coletivo de fé e humilhação diante de Deus. Essa demonstração de fé, coragem e solidariedade marcou o início da virada na história, revelando a força interior de Ester e sua disposição inabalável de arriscar tudo para proteger a sua nação da aniquilação. A coragem de Ester diante do rei.
Após o solene período de jejum e oração, a rainha Ester, fortalecida por uma fé inabalável e a urgência da situação de seu povo, preparou-se para a mais desafiadora de suas missões. Consciente do risco iminente, ela vestiu seus trajes reais, reunindo toda a sua dignidade e coragem antes de adentrar a corte interna do palácio, onde o rei Assuero se encontrava. A tensão pairava no ar. Segundo o rígido protocolo persa, qualquer pessoa que se aproximasse do rei sem ser convocada enfrentava a pena de morte, a menos que o monarca estendesse seu cetro de ouro como sinal de permissão. Cada passo de Ester em direção ao trono era um ato de suprema bravura, um desafio direto à morte em favor de sua nação. Para o alívio e surpresa de Ester e um visível sinal da providência divina, o rei Assuero, ao vê-la, estendeu seu cetro real. Este gesto magnânimo não apenas a poupou da condenação, mas também abriu a porta para que ela apresentasse seu pedido, validando sua presença e concedendo-lhe uma audiência que poderia mudar o destino de milhões. Com a permissão concedida, Ester não revelou imediatamente a gravidade do plano de Ramã. Em vez disso, com uma sabedoria estratégica admirável, ela convidou o rei e Ramã para um banquete que ela mesma prepararia. Este foi o primeiro passo de um plano meticuloso, concebido para criar o ambiente propício e a expectativa necessária para sua revelação chocante. No primeiro banquete, em meio ao luxo e à pompa da corte, o rei, visivelmente satisfeito com a companhia de Ester, perguntou qual era o seu desejo, prometendo conceder-lhe até metade de seu reino. Contudo, a rainha, mantendo a calma e a discrição, adiou a revelação crucial. Ester, em um golpe de mestre da diplomacia e da psicologia, pediu que o rei e Ramã retornassem para um segundo banquete no dia seguinte. Essa estratégia de atraso não era mera hesitação. Era uma forma de intensificar a curiosidade do rei e de permitir que Ramã se enchesse ainda mais de orgulho, tornando sua queda ainda mais retumbante e dramática. Na atmosfera carregada do segundo banquete, o momento tão esperado finalmente chegou. Com uma voz que ecoava tanto vulnerabilidade quanto uma inquebrantável determinação, Ester revelou sua verdadeira identidade judaica. Ato contínuo, ela expôs o perverso plano de Ramã, que havia orquestrado a aniquilação de seu próprio povo, o mesmo povo ao qual a rainha pertencia. O impacto de suas palavras foi devastador. A revelação de Ester não foi apenas um pedido de clemência, mas uma denúncia corajosa que chocou o rei e selou o destino de Ramã. Este clímax da narrativa ilustra a perfeita união de coragem, sabedoria e fé, onde uma única mulher, guiada pela providência divina, usou sua posição para confrontar a injustiça mais sombria. E assim, salvou seu povo da aniquilação. A queda de Amã e a salvação dos judeus. Ao ouvir a contundente acusação da rainha Ester, a fúria do rei irrompeu, voltando-se de forma decisiva contra Ramã. Sem hesitação, ele ordenou que Amã fosse enforcado na mesma forca que, com sua própria malícia, havia sido preparada para Mordecai, selando assim o destino do conspirador. Com a execução do homem que orquestrou a aniquilação de um povo inteiro, o cenário mudou drasticamente. Reconhecendo a injustiça e a coragem de Ester,
o rei Assuero emitiu um novo e fundamental decreto, revertendo completamente a ameaça que pairava sobre os judeus. Este novo edito real não apenas anulava o plano genocida de Amã, mas concedia aos judeus o inalienável direito de se reunirem em sua defesa. Mais do que isso, permitia-lhes resistir e aniquilar qualquer força armada que ousasse atacá-los, garantindo-lhes a capacidade de proteger suas vidas e suas famílias. A notícia dessa reviravolta sem precedentes foi recebida com imensa alegria e alívio por todo o povo judeu espalhado pelo Império. A ameaça de extermínio havia sido não apenas afastada, mas transformada em uma oportunidade de afirmação e autodefesa. Nesse contexto de triunfo, Mordecai, que antes corria risco de vida, foi imensamente honrado pelo rei. Ele recebeu uma posição de grande destaque e influência no reino, sucedendo Ramã e tornando-se uma figura central na administração persa. Para comemorar essa salvação milagrosa e perpetuar a memória da intervenção divina, a festa de Purim foi instituída. Anualmente, o povo judeu celebra essa data com regozijo, lembrando a história de Ester e a proteção de Deus sobre sua nação. Essa impressionante reviravolta demonstra de forma inequívoca como a justiça pode prevalecer sobre a maldade. É um testemunho do poder transformador da fé inabalável e da coragem individual, capazes de converter situações desesperadoras em momentos de glória e triunfo. A intervenção estratégica e valente da rainha Ester não apenas salvou seu povo da aniquilação iminente, mas estabeleceu um precedente duradouro de proteção para as comunidades judaicas em toda a vasta extensão do Império Persa, ressoando por gerações. O legado da rainha Ester. A história da rainha Ester transcende os séculos, permanecendo como um pilar fundamental de coragem e fé na tapeçaria da narrativa humana. Seu legado não se restringe apenas aos anais da história antiga, mas ressoa profundamente na contemporaneidade, inspirando gerações com a força de sua determinação e a profundidade de sua sabedoria. Em sua essência, a saga de Ester é um eloquente testemunho de bravura inabalável. Diante de um perigo iminente que ameaçava a existência de seu povo, ela demonstrou uma coragem extraordinária, superando o medo pessoal para enfrentar o tirano Ramã e a indiferença do rei. Sua atitude serve como um poderoso exemplo de como, mesmo em cenários de grande adversidade e risco pessoal, é possível agir com notável inteligência e heroísmo. A capacidade de Ester de articular sua verdade e defender os inocentes, priorizando a justiça acima de tudo, é uma lição atemporal para a humanidade. Diretamente resultante de sua ousadia, a festa de Purim foi instituída, transformando um dia de luto potencial em uma celebração vibrante. Esta data anual comemora a extraordinária sobrevivência do povo judeu na Pérsia, um evento que só foi possível graças à intervenção providencial de Ester. Anualmente, a leitura do livro de Ester é o cerne desta festividade alegre e reflexiva. Através dela, as comunidades judaicas em todo o mundo revisitam e celebram a memória daquele resgate milagroso, reafirmando os laços com seu passado e suas tradições.
Purim, assim, não é apenas uma recordação, mas uma vívida reafirmação da importância da memória histórica e da indomável identidade cultural do povo judeu. A celebração serve como um elo que conecta o presente a um passado de desafios superados e de fé inabalável. O impacto de Esther, no entanto, vai muito além de sua própria comunidade. Ela se tornou uma fonte perene de inspiração para todos aqueles que se veem diante de desafios aparentemente intransponíveis, mostrando que a determinação e uma fé profunda têm o poder de alterar o curso da história e o destino de nações inteiras. Sua narrativa, portanto, permanece incrivelmente relevante para as pessoas de hoje que continuam a lutar contra a injustiça e a opressão em suas diversas formas. O legado da rainha Esther é um farol de esperança, demonstrando que a voz de um único indivíduo, quando unida à coragem e à sabedoria, pode desencadear uma onda de transformação e salvação. Agradecemos imensamente por ter assistido a este vídeo e por dedicar seu tempo a esta jornada conosco. Se você apreciou o conteúdo, por favor, considere curtir o vídeo, deixar um comentário com suas impressões e se inscrever no canal para não perder os próximos lançamentos. Sua participação é fundamental para o crescimento da nossa comunidade. Um forte abraço e até o próximo vídeo.